para mais uma reunião doutrinária. E para iniciarmos a nossa doutrinária, vou ler uma mensagem do livro Conselhos Úteis em Vacina contra o Mal. A saúde é bem inestimável. Deve ser preservada a todo custo. Por isso, deves cuidar dela com carinho, a fim de que possas estar sempre saudável e com disposição para ajudar os teus entes queridos, como é do teu desejo. Mas não nutras preocupação em excesso a respeito disto. Basta os cuidados normais, boa alimentação, equilíbrio interior, sono regular, além da higiene mental que isola os pensamentos negativos. Nunca deves admitir que algum mal há de atingir-te. Pensa positivamente. Acredita na proteção de Deus, que tudo provê. Assim, deixa que a vida corra naturalmente e nenhum mal te assaltará. Antes de obter os favores de Deus, precisas introjetá-los na tua mente, no teu coração. Se assim agires, estarás sempre imune contra uma série de moléstias que só acontecem pela invigilância, pelo desamor e por todos os fatores negativos criados pela mente e pelo coração do homem. Vamos, neste momento, agradecer a Deus por aqui estarmos reunidos, dizendo assim: Pai que está nos céus, muito obrigado por este momento de paz e de amor que aqui estamos recebendo da espiritualidade, para que possamos, através desta mensagem, aprender um pouco mais sobre o trabalho que será feito pelo nosso irmão Adilson. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Hoje teremos a palestra A Importância do Conhecimento e a Prática do Magnetismo nas Casas Espíritas, com o nosso amigo Adilson Mota. Adilson, é com você. Muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente para fazer mais uma palestra e podemos tratar de tema tão importante, significativo para todos nós, para todas as casas espíritas. Eu diria que o magnetismo ele não é importante só para o centro espírita, mas ele é importante para a humanidade. Tem uma frase na Revista Espírita de junho de 1867, uma mensagem relativamente longa sobre magnetismo do espírito Kineman. Esse espírito, quando estava encarnado, era amigo pessoal de Allan Kardec. E depois de desencarnado, ele enviou uma mensagem através de um dos médiuns da Sociedade Espírita Parisiense, e Kardec insere essa comunicação desse espírito na Revista Espírita de 1867. E tem um trechinho que eu gosto muito, que diz assim: de tudo isto, concluo que o magnetismo, desenvolvido pelo Espiritismo, é a chave de abóbada da saúde moral e material da humanidade futura. Só repetindo,
Concluo que o magnetismo, desenvolvido pelo Espiritismo, é a chave de abóbada da saúde moral e material da humanidade futura. Então, esse espírito, ele compreendia, assim como Allan Kardec, o quanto o magnetismo era importante. E no futuro, não tenho dúvidas que as terapias médicas, elas vão utilizar menos químicas e mais a própria energia humana nos tratamentos. Logicamente, seria impossível a gente imaginar isso ocorrendo hoje. Mas à medida em que o magnetismo conseguir se desenvolver, melhor, que nós conseguirmos desenvolver melhor o magnetismo, ele poderá se ampliar cada vez mais e ultrapassar os limites dos centros espíritas. Porque a energia humana, ela faz parte da humanidade, não é propriedade dos centros espíritas nem do espiritismo. Todo ser vivo possui energia vital, sendo espírita ou não espírita. Então, dessa forma, o magnetismo ele não nasceu para ficar restrito aos centros espíritas, mas para servir à humanidade. Porque se a gente analisar, o magnetismo ele não tem efeitos colaterais, como os medicamentos, a não ser quando é mal empregado. É uma medicina democrática, que tanto serve para ricos ou para pobres, porque todos possuem energia vital. Ela é gratuita, pode ser encontrada em qualquer lugar. Se eu não posso pagar, eu ter um familiar, minha mãe, meu pai, um filho meu, um amigo que pode me aplicar o magnetismo e me tratar. Então, ela é gratuita e é natural. Faz parte da natureza, faz parte das leis divinas, faz parte do próprio ser humano. Então, é uma medicina, é a medicina do futuro, na realidade. Não sei se no futuro terá esse nome magnetismo ou um outro nome, mas o tratamento das doenças através da energia humana é a medicina do futuro. É a terapia médica do futuro. Como fazer essa transformação? Na verdade, essa transformação ocorrerá quando nós nos dispusermos a modificar aquilo que já está aí e passarmos a adotar outros meios e outras técnicas. Então, a medicina ela não vai modificar-se sozinha. Ela precisa que nós façamos essa transformação nela. Então, como é que nós vamos fazer isso? Aí eu lembro de uma entrevista que nós demos a um irmão nosso aqui em Aracaju, que ele estava fazendo entrevistas com pessoas de todos os centros espíritas aqui do estado de Sergipe, para que pudesse conhecer um pouco de cada instituição, de suas atividades, seus trabalhos realizados no estado. E eu e a presidente do Instituto Espírita, Paulo de Tarso, fomos convidados a participar dessa entrevista. Então, contamos para ele as nossas atividades do Centro Espírita, e no final ele disse assim, que era interessante porque nós tínhamos na instituição muitas atividades diferentes. Foi a palavra que ele utilizou. Ele estava se referindo aos trabalhos com magnetismo, às atividades com sonambulismo, a reunião mediúnica de estudos, onde nós estudamos junto com os espíritos, através da mediunidade. E ele achava que interessante porque as atividades eram diferentes do que comumente se encontra nas outras instituições. E aí nós pensamos o seguinte, que se fala muito em unificação do movimento espírita, com o qual nós concordamos completamente, mas não concordamos com a padronização. Para nós, unificar significa unir, juntar, mas não padronizar. Procuramos, na nossa instituição, aproveitar os recursos que as pessoas, que os trabalhadores oferecem. Se a gente padroniza as atividades para que o centro espírita tenha as mesmas atividades que todos os centros espíritas têm, funcionando do mesmo jeito que nas outras instituições espíritas, a gente acaba deixando de lado potenciais que as pessoas trazem para a instituição e que não serão aproveitados. Na nossa instituição tem pessoas que são sonâmbulas, então aproveitamos esse potencial numa reunião de sonambulismo. Tem pessoas que estudam magnetismo, então existem trabalhos onde elas podem aplicar o seu magnetismo, o seu conhecimento, para o tratamento das pessoas. E assim por diante.
Então, acreditamos que as instituições elas precisam aproveitar o potencial humano, os recursos humanos que a instituição possui, para que as pessoas não fiquem a enterrar os seus talentos por falta de oportunidade na casa espírita onde participa. Pensamos que existem dois tipos de pessoas na humanidade, em qualquer área que seja. Existem os repetidores e existem os pensadores. Os repetidores são aqueles que seguem sempre aquilo que já está estabelecido, que repetem as coisas, que fazem as coisas da mesma forma como os seus antecessores já faziam, que pensam da mesma maneira que seus antecessores lhe ensinaram, e continuam então a repetir os mesmos métodos, os mesmos pensamentos, as mesmas ideias que eles aprenderam. Isso em qualquer área do pensamento. Já os pensadores são aqueles que procuram sempre enxergar as coisas por um outro ângulo, que procuram enxergar um lado que ninguém ainda observou, que procura sair do comum, da trilha comum, para que ele consiga enxergar mais longe. Ele consegue ver as coisas por prismas diferentes, como se diz vulgarmente, é alguém que pensa fora da caixa. Os repetidores, eles pensam sempre dentro da caixa, dentro dos limites que já estão estabelecidos, enquanto que os pensadores pensam além, fora desses limites, buscando outros horizontes, outras maneiras de pensar e de entender as mesmas coisas, buscando, então, desenvolver novos métodos. Todas as revoluções que já aconteceram na humanidade foram realizadas por pensadores. Repetidores não realizam revoluções. Sejam revoluções políticas, sejam revoluções espirituais, revoluções científicas do pensamento, revoluções filosóficas, ou qualquer tipo de revolução, revolução das ideias, elas são realizadas por pensadores, porque repetidores não mudam as coisas. Eles sempre mantêm as coisas do mesmo jeito que já são sempre. E o pensador, ele procura enxergar diferente e agir de maneira diferente, então ele gera mudanças, ele gera transformações. Tem um livro que eu já citei ele inúmeras vezes em palestras e cursos, que é o livro de um médico norte-americano chamado Dr. Larry Doss. Ele é autor de vários livros e tem um que eu gosto muito, que é Reinventando a Medicina. Então, ele escreveu um livro sobre esse tema, Reinventando a Medicina. Ele é um pensador, ele não é um repetidor, porque com certeza as ideias dele não têm nada a ver com as ideias que ele aprendeu na universidade. Seus colegas médicos, com certeza, são repetidores, continuam fazendo as coisas do jeito que aprenderam dos seus professores, do jeito que aprenderam na universidade, do jeito que todo mundo sempre fez, eles continuam fazendo. Dr. Larry Doss, não, ele é um pensador, ele não é um repetidor. Ele conseguiu enxergar a medicina de uma forma completamente diferente. Então, ele propõe que na medicina sejam inseridos, por exemplo, aquilo que nós no Espiritismo chamamos de dupla vista, aquilo que chamamos de magnetismo, só que ele vai utilizar outros nomes, outra nomenclatura. Ele propõe que tudo isso seja inserido na medicina, nas práticas médicas do dia a dia, onde se escute mais a intuição do doente, se preste mais atenção, não apenas no diagnóstico que o médico formula através do seu conhecimento, mas através do diagnóstico intuitivo que o médico traga. Que ele possa ter a possibilidade de desenvolver a sua intuição para que, através dela, ele tenha diagnósticos mais profundos e mais completos a respeito dos doentes. Segundo ele, muitos erros médicos poderiam ser evitados se os médicos ouvissem mais a sua própria intuição. Eu estou falando da medicina para citar o Dr. Larry Doss, mas isso pode acontecer em qualquer área do pensamento humano. Por exemplo, o Dr. Brian Weiss, vocês já devem ter ouvido falar, o criador da terapia de vidas passadas. Ele é psiquiatra, ele era coordenador do departamento de psiquiatria de uma das maiores universidades norte-americanas, a Universidade de Virgínia. E ele, no consultório dele, nos tratamentos psiquiátricos, ele utilizava muitas vezes a regressão de memória.
não a vidas passadas. Regressão de memória a uma fase mais jovem do doente, da pessoa, onde quando ele não conseguia localizar um trauma que a pessoa vivia, a causa desse trauma, a origem, ele então regredia a memória gradativamente da pessoa, a sua fase de juventude, a sua fase de infância, até localizar a origem daquele trauma para poder solucioná-lo lá na fonte, na origem. Então, ele usava regressão de memória através de hipnose. Só que ele era uma pessoa completamente desligada de qualquer tipo de espiritualismo. Mas um belo dia, fazendo a regressão de memória de uma dos seus pacientes, essa paciente teve uma regressão onde ela começou a descrever não a sua infância nessa existência, mas uma vida passada dela. E aquilo foi um impacto no Dr. Brian Weiss, porque ele nunca tinha pensado nessa possibilidade, nessa hipótese. Lógico que ele não acreditou de imediato. Ela descreveu com detalhes aquela vida passada, e em outras ocasiões ela disse estar em regressão a outras existências que ela também descreveu. E o Dr. Brian, então, foi procurar, conversando com seus colegas, também psiquiatras, descobriu que todos eles já tinham passado por experiências semelhantes. Só que eles nunca tiveram a coragem de dizer para ninguém, com medo de serem criticados, porque eles eram profissionais, eram médicos, tinham medo de serem criticados, então nunca contaram para ninguém. Ele procurou na biblioteca livros científicos sobre o tema e achou muitos livros científicos que tratavam do assunto. E ele ficou surpreso como é que ele nunca tinha percebido que aqueles livros existiam. Por quê? Porque ele nunca tinha se preocupado com aquele assunto. Ele nunca tinha procurado, por isso nunca tinha achado, né? Não tem aquele ditado que diz que quem procura acha? Então, ele nunca tinha se interessado pelo tema de regressão de memória a vidas passadas. Por isso, ele nunca tinha se dado conta de que existia material científico produzido sobre esse assunto por pessoas sérias. Ele começou, então, a estudar o assunto sobre reencarnação para verificar até onde havia lógica nesse tipo de pensamento. Será que nós realmente podemos reencarnar? Será que realmente existe? Será que nós somos espíritos realmente? Porque para reencarnar nós temos que ser espíritos, porque o espírito é quem vai reencarnar num novo corpo. O corpo morre, mas o espírito se mantém vivo para reencarnar depois numa outra existência, num novo corpo. Então ele questionava a si mesmo, será que existem espíritos? Será que eles podem realmente se comunicar? Será que nós somos espíritos e realmente reencarnamos? Então eram dúvidas que passavam na cabeça dele. Em casa, ele conversava com a esposa sobre o assunto, porque a esposa também era psiquiatra. E ela, então, servia de advogada do diabo. Ela procurava sempre contrapor uma outra hipótese que pudesse explicar, de modo que eles dois pudessem ali verificar se realmente a hipótese da reencarnação era a única que poderia explicar aquela regressão da sua paciente. E eles foram assim analisando, estudando, até que ele chegou à conclusão de que não existia nenhuma outra hipótese que pudesse explicar aquela regressão, a não ser a existência da reencarnação. Então, a partir daí, ele teve a certeza de que realmente era um ser espiritual, que vivia, que era um espírito, e que poderia reencarnar futuramente, que estava reencarnado naquele momento, e que poderia futuramente voltar a reencarnar na Terra. Então, a partir dali, ele não teve mais dúvidas. Ele era um pensador. Enquanto seus colegas psiquiatras nunca comentaram o assunto com ninguém, com medo de serem criticados, ele fez o oposto, ele abriu o assunto para todo mundo, ele contou para todo mundo, arriscou o seu status, porque ele era um psiquiatra renomado, arriscou o seu status, arriscou a sua carreira, seu emprego na universidade, nos Estados Unidos, arriscou sua reputação, mas criou a terapia de vidas passadas, contrária completamente à trilha, ao caminho seguido até então pela psiquiatria. Ou seja, ele não era um repetidor, ele era um pensador. Para ele, não importava
se ele iria reproduzir aquilo que ele aprendeu de seus professores ou se ele iria seguir um caminho novo, desde que esse caminho novo fosse verdadeiro, e para ele era. Para ele era um caminho verdadeiro. Ele conseguiu enxergar a existência humana por um outro prisma, por um prisma que a psiquiatria nunca tinha observado. Mas ele conseguiu sair da caixa para observar o que havia do lado de fora. Ele conseguiu olhar um olhar diferente sobre a mesma coisa, que era a mente humana. Conseguiu compreender, diferentemente dos seus colegas profissionais, que a mente humana ia muito mais além do que os limites estreitos que a academia tinha ensinado a todos eles. Que existia uma outra vida, que existia a reencarnação, que nós somos muito mais do que um corpo físico, mas que nós somos espíritos, nós somos uma alma, um espírito encarnado. Então, ele era realmente um pensador, ele não tinha personalidade de repetidor, ele não se contentava com o que estava estabelecido, ele se contentava, assim, em ir muito mais longe, ultrapassar limites e buscar a verdade onde a verdade existia, mesmo que para isso ele tivesse que abalar seu status, sua reputação, seu emprego, a consideração que ele tinha dos outros profissionais e dos próprios amigos também. Então, o magnetismo, ele é de uma importância muito grande para a humanidade, como terapia, como falamos, barata, que é gratuita, na verdade, natural, sem efeitos colaterais e democrática, porque pode servir a todos, está aberta a todas as pessoas. Se o magnetismo estivesse tão desenvolvido hoje quanto a medicina, não existiria pessoas sem acesso à saúde no mundo. Hoje, na realidade, no mundo, existem milhões e milhões de pessoas que não têm acesso a serviços básicos de saúde hoje. Por que não têm acesso? Porque não tem dinheiro, porque não tem capital, não tem renda para isso. Então, eles não têm como acessar os serviços básicos de saúde, ou porque não podem pagar, ou porque realmente eles não têm como chegar, como acessar esses serviços. Então, ficam sem assistência médica, sem assistência para a saúde. Com o magnetismo, isso não aconteceria, porque o magnetismo você encontra em todo lugar. Você não precisa necessariamente ir a um posto de saúde para encontrar um magnetizador. Você encontraria dentro de sua casa mesmo um magnetizador, alguém que pudesse lhe aplicar um passe magnético e cuidar de sua própria saúde. O magnetismo ele é uma forma de caridade. Não é a única forma de caridade que os centros espíritas dispõem, mas é uma das formas de caridade que o centro espírita pode dispor. E uma forma muito generosa de caridade, na realidade. Porque a gente entra em contato com a dor humana. Mesmo aquele que traz uma dor física, uma doença física, ele carrega uma dor moral com ele, que é a angústia, muitas vezes, a tristeza, o desespero por causa da doença que está carregando. Muitas vezes é uma doença terminal, ou uma doença que para a medicina é incurável. E aí, junto com essa doença física, ele carrega uma dor moral, carrega a angústia, carrega o medo de morrer, carrega o medo de deixar seus entes queridos em desamparo. Muitas vezes é um pai de família que está naquela situação. Há algumas semanas atrás, tomei conhecimento de uma pessoa próxima, que é bem jovem, não tem mais de 30 anos de idade, tem 2 filhos e está com a doença terminal. Aguardando, a qualquer momento ele pode desencarnar e deixar 2 filhos, ele é tão jovem ainda. Então, há o medo de morrer, ao medo da doença, à angústia do sofrimento. Então, há toda uma dor moral, uma aflição que a pessoa carrega consigo. E o quanto o centro espírita pode ajudar essa pessoa através do magnetismo. Porque quando nós aplicamos o magnetismo, eu sempre digo aos magnetizadores da nossa instituição, que quando magnetizar, não envie apenas seu fluido para a pessoa. Junto com seu fluido, envie também o seu amor, seu carinho, seu calor humano, seu acolhimento, porque assim a pessoa, além dela estar se beneficiando para restabelecer sua saúde, ela vai também se sentir mais forte, ela vai se sentir amparada, ela vai se sentir acolhida, vai se sentir mais confiante para enfrentar os desafios que ela está enfrentando e outros que possa vir a enfrentar
mais adiante. Então, o magnetismo é uma forma de acolhimento. Eu acho que essa palavra no centro espírita é muito importante, porque nós precisamos aprender muito a acolher as pessoas, a não julgar, a não olhar a procedência daquele irmão que chega no centro espírita, nem por que ele está carregando aquela dor. Fazer menos perguntas, julgar menos e acolher mais. Logicamente que a gente precisa, para tratar e ajudar aquele irmão de maneira mais eficiente, a gente precisa ter um histórico dele. Mas a gente não precisa de entrar em detalhes desnecessários que vão nos levar, muitas vezes, a julgar aquele irmão. E aí, muitas vezes, a gente escuta assim, mas fulano, toda semana ele adoece, toda semana ele sai daqui bom, toma o passe, sai daqui bom, na semana seguinte ele volta doente de novo. Ou então a gente julga dizendo, fulano é obsediado, fulano é desequilibrado. Você viu o desequilíbrio que ele estava ontem? Está completamente desequilibrado, totalmente obsediado. Nossa, isso não é acolhimento, isso é julgamento, nós estamos julgando a pessoa. Nós precisamos acolher aquela pessoa como irmão nosso, não enxergar ele como um doente, não enxergar como um obsediado ou um desequilibrado, mas como um irmão nosso que está no momento precisando de algum tipo de ajuda. Que quando nós acolhemos, quando nós oferecemos nosso ombro, nossa mão amiga, quando a gente dá um abraço naquela pessoa, independente de quem seja, de que problema ela está carregando consigo, quando a gente acolhe, ali já é o primeiro passo para a sua recuperação. Porque ela já vai se sentir fortalecida, ela vai pensar consigo mesma, não estou só. Tem outras pessoas aqui junto comigo para me ajudar nessa caminhada. Tem pessoas aqui que estão me estendendo a mão, que estão me dando um ombro amigo para que eu consiga continuar caminhando. E é muitas vezes o que aquela pessoa mais precisa, é desse acolhimento. E muitas vezes, pessoal, quando a gente chama alguém de obsediado, a gente não sabe a dor que a gente causa no outro quando a gente fala isso. Quando a gente chama o outro de desequilibrado, desorientado, obsediado, por mais que isso seja uma verdade, mas que na realidade é a verdade que nós pensamos, que nós achamos, aquilo fere, aquilo machuca, cria um estigma. A gente precisa fazer aquela pessoa entender que ela não é um obsediado, que a obsessão, que a doença que ela carrega não corresponde a 100% dela. Que ela é muito mais do que aquele desequilíbrio. Ela é um ser humano, ela é uma alma, é um espírito que está evoluindo. Que ela é muito mais do que aquele desequilíbrio momentâneo que ela está carregando consigo. Muitas vezes a pessoa chega com depressão, olhos baixos, tristes. Muitas vezes é uma pessoa com tendência suicida, às vezes já tentou até, já teve algumas tentativas de cometer o suicídio, e a gente julga, ele é fraco, é um covarde, fica querendo se matar e não tem coragem de enfrentar as suas dores. Não é um covarde, não é um depressivo, é uma pessoa que momentaneamente está carregando consigo uma depressão, é um irmão nosso. Lembremos que Jesus disse que não são dos médicos, não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Nós somos os médicos que estamos no centro espírita, aguardando a chegada desses irmãos para podermos acolher e encaminhar eles na melhor solução possível, para que eles possam se fortalecer cada vez mais. Quantos que chegam no centro espírita derramando lágrimas? Ou, se não derramam lágrima no centro espírita, quantas lágrimas já derramaram no silêncio das suas casas, das suas dores? Quem somos nós para julgar a dor do outro? Quem somos nós para julgar a imperfeição do outro? Façamos como Jesus, que simplesmente acolhia. Jesus não colocava rótulos nas pessoas. Muito pelo contrário. Jesus abraçava o romano tanto quanto o judeu, mesmo sabendo que o romano era o perseguidor da sua raça, era o perseguidor dos judeus, mas Jesus abraçava. Muitas vezes quem olhava de fora ficava escandalizado com Jesus, judeu, abraçando um soldado romano. Mas é porque para Jesus não era um soldado romano, era um irmão. Para Jesus, aquela Maria Madalena não era a prostituta, não era a mulher da vida. Madalena era uma irmã que precisava, acima de tudo, de acolhimento,
de ser acolhida com afeto, com amor, sem julgamento, mas com generosidade, com humildade. Porque quem de nós é perfeito e tem o direito de julgar as imperfeições dos outros? Quem de nós nunca derramou uma lágrima para ter a capacidade de chamar um outro de fraco? Quem de nós nunca enfrentou dificuldades e, com isso, tem o direito de chamar o outro de covarde, de obsediado, de desequilibrado? São, na realidade, irmãos. Esse era o único rótulo que Jesus utilizava, o rótulo de irmão. Por isso que todos os fins de tarde, Jesus se recolhia, geralmente à beira do mar, na praia, ou em algum recanto da natureza, para reabastecer suas energias, para se fortalecer, para orar em silêncio. E era naqueles momentos em que Jesus muitas vezes recebia pessoas as mais diversas que queriam conversar mais de próximo com ele, porque nos outros horários em que ele estava em meio à multidão, não havia muita possibilidade para um contato maior e uma conversa mais detalhada. Então, as pessoas preferiam procurar Jesus nesses momentos de recolhimento. E Jesus recebia todos, porque todos eram seus irmãos. Ele não reparava se era o romano que estava indo ali pedir pela sua filha que estava doente em casa. Ele não reparava se era a mulher que foi pega em adultério. Ele não reparava se era um criminoso, se era um coletor de impostos, que eram pessoas geralmente odiadas pelos judeus. Ele não reparava em nada disso, eram pessoas que precisavam, e ele ouvia sem julgar aquelas pessoas, simplesmente ouvia. E aquelas pessoas saíam dali levando uma consolação, levando uma orientação para a sua vida, levando uma motivação para mudar, para a partir daquele dia seguirem num novo caminho das suas existências, para seguirem num caminho melhor. Tem uma história com Chico Xavier, eu não sei se vou conseguir reproduzir a história exatamente como ela é, mas quando se pensou em fundar o Centro Espírita da Prece, em Uberaba, Chico Xavier recebeu a comunicação do espírito, acho que era São Luís Gonzaga, que era um santo, né, da Igreja Católica. Eles pensaram em São Luís Gonzaga para ser o mentor espiritual daquela nova instituição. E São Luís Gonzaga, então, se manifesta através de Chico e diz: eu aceito a tarefa com uma condição, que pelo menos 70% das atividades desta casa sejam voltadas às pessoas que sofrem. Que pelo menos 70% vocês dediquem aos necessitados, seja do corpo, seja da alma. E assim a Casa Espírita da Prece fez, abrindo trabalhos que beneficiavam as pessoas necessitadas do corpo, necessitadas da alma, e o magnetismo é uma destas oportunidades para que nós possamos acolher os que sofrem, sejam males físicos ou males espirituais ou males morais, mas acolher o ser humano, acolher a alma humana, aqueles que sofrem, para que eles possam ter ali um local seguro onde eles podem dividir a sua dor com outros irmãos, de modo que a sua dor seja aliviada e ele encontre uma solução, um novo caminho para seguir a sua existência de maneira mais segura, de maneira mais equilibrada, num roteiro mais luminoso, baseado no Evangelho de Jesus. Então, nós que fazemos parte de Centro Espírita, nunca podemos esquecer a ideia, a necessidade do acolhimento, porque acolher é você se colocar no lugar do outro, é você abraçar a dor do outro como se fosse sua, apesar de que você não vai sentir em si mesmo a necessidade do outro, mas você pode compreender que o outro carrega uma dor que muitas vezes para você mesmo é algo leve, algo fácil de resolver, mas que muitas vezes para aquele que está passando não é tão leve assim. É algo que é muito dolorido para ele. Nós saibamos compreender aqueles que nos chegam carregando suas dificuldades, que saibamos acolher a todos eles e que saibamos dar o remédio necessário, seja da orientação, seja o esclarecimento,
seja o passe magnético, de modo que possamos aliviar as suas dores, aliviar as suas dificuldades, para que ele possa, muitas vezes, atinar melhor para uma solução para a sua vida. Há pessoas que, às vezes, estão tão envolvidas com a sua dificuldade, com a sua doença, que se envolvem tanto num desespero, num desequilíbrio mais profundo, que acabam perdendo completamente o rumo de suas próprias existências, que eles não sabem mais que caminho seguir, tão desesperados, às vezes, eles se encontram. E nós não podemos julgar essas pessoas. Nós podemos simplesmente acolher e ouvir sem julgar, ouvir buscando entender o mais profundamente possível os motivos que levaram aquela pessoa a estar daquela forma. Nós só conseguimos mudar aquilo que nós acolhemos. Se a gente quer transformar alguém, primeiro acolhamos essa pessoa. Não importa de que jeito ele seja. Se ele é um usuário de droga, se ele é um criminoso, se ele já esteve na penitenciária, não importa. Acolhamos aquele irmão, compreendamos os seus motivos, nos coloquemos no lugar dele, para entender com a mente dele, com os motivos dele, como irmão, como Jesus fazia, entendendo aquele irmão nas suas limitações, para a partir daí conquistar a confiança dele, se sentindo seguro naquele ambiente, ele começa a enxergar que há outros trilhos por onde ele pode seguir na sua caminhada, há outras formas de viver e se comportar. E assim, então, nós teremos ganho um irmão, e não somente isso, teremos plantado uma semente do bem dentro de um coração, no coração de uma alma como nós, que também carrega suas dores, que carrega suas marcas, as marcas das experiências que já teve, as experiências de vida. Às vezes, pessoas veem alguém com cabelo branco, ou então, às vezes, a pessoa está começa a nascer um fio de cabelo branco, vou pintar de preto, o meu não dá porque não tem, não dá para pintar porque não tem também, nem tem branco nem preto, né? Mas se tivesse cabelo branco, o pessoal dizia, vou pintar que é para poder não parecer tão velho. Ora, mas as marcas do tempo são as marcas das experiências vividas. Por que apagar essas marcas? Por que apagar as marcas que o tempo construiu, que o nosso esforço, nossas lutas construíram? As experiências que nós angariamos ao longo da nossa existência, as lutas, as lágrimas derramadas, os esforços desprendidos, quantas e quantas dores suportadas, vividas, superadas, mas que tudo isso gera marcas do tempo, das experiências. E essas marcas, elas servem para nos lembrar os caminhos que já trilhamos, por onde nós já passamos, o que é que nós já aprendemos, o que é que nós devemos evitar, que nós fizemos no passado, mas que já aprendemos que não é o melhor caminho. E essas marcas servem para nos lembrar daquilo por onde nós já passamos, que nós não precisamos passar por ali novamente. Nós podemos encontrar um novo caminho para a gente seguir. Podemos encontrar novas trilhas, fazermos como pensador e não como repetidor. Encontrar novos caminhos, enxergar novas belezas naquilo que nós achamos que é muito dolorido para nós. Nas nossas dores, nós podemos encontrar belezas, podemos encontrar flores onde a gente só enxergava espinhos. Nós podemos enxergar algo de bom e de belo na dor que nos fere. As pedras e os espinhos que nos machucam na nossa caminhada não precisam ser enxergadas como pedras e espinhos. Nós podemos colocar um outro olhar sobre elas, enxergar de maneira diferente, enxergar como sendo desafios, como sendo oportunidades de crescimento. E tudo isso nós podemos passar para aqueles que chegam no centro espírita carregando as suas dores, para os quais nós podemos desprender, através do nosso acolhimento, do nosso afeto, o nosso magnetismo, o magnetismo que cura o corpo, mas também o magnetismo que cura a alma, através do amor e do acolhimento, através do afeto que nós consigamos carregar dentro de nós. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade. Que Deus nos abençoe a todos. Se tiver alguém quiser fazer alguma pergunta, nós estamos aqui para tentar responder.
Então, Adilson, temos uma pergunta aqui no Zoom. Os centros geralmente têm um limite na capacidade de atendimento. Diante de uma situação limitante, às vezes encontramos pessoas que terceirizam para o centro o próprio tratamento sem se responsabilizar com mudanças nos comportamentos que estão contribuindo com o seu adoecimento. O que você pensa sobre isso? Lembremos de quantas vezes nós mesmos já fizemos a mesma coisa. Ninguém se transforma de uma hora para outra. Ninguém, porque entrou no centro espírita, vai dormir desequilibrado e acordar uma pessoa transformada moralmente. A transformação não vem por decreto de Deus nem da espiritualidade. É um esforço continuado. Ajudemos esse irmão na sua caminhada, que pode ser longa. Não cobremos dele uma transformação imediata, abrupta, que nós não temos condições de fazer com nós mesmos. Nenhum de nós se transformou completamente, e as transformações que cada um de nós já conseguiu realizar foi a duras penas e com muito esforço, e foi a longo prazo. Então, não sejamos impacientes com aqueles irmãos que ainda não conseguiram se transformar de uma hora para outra. Ajudemos ele nessa transformação, para que de pouco a pouco ele consiga ir se conscientizando da necessidade do esforço próprio para a sua autotransformação. Uma outra pergunta. Você falou muito da importância na medicina de se ter também o magnetismo, você citou até a dupla vista, né? Um caso da dupla vista. Mas aí, no caso, precisa-se ter médicos interessados, que percebam também, que estudem, que se dediquem a isso, além da medicina, não é isso? Porque, na maioria das vezes, medicina e, vamos dizer assim, coisas espirituais não combinam, não se unem, né? Geralmente, a medicina resiste a isso. Então, não seria aí uma limitação, né? Para se atuar dessa maneira, para se fazer as coisas fluírem melhor, relacionando espiritualidade e ciência, por exemplo. Olha só, nós já temos, na realidade, muitos médicos que se preocupam com as questões espirituais. Nós temos muitos médicos espíritas também. O que nos falta? Querer a transformação. Há uma limitação da medicina, dos postulados médicos, porque ela faz parte de um paradigma materialista, a medicina, né? Ela cuida do corpo. Ela não entende, não aceita a alma. Então, a medicina, ela tem os seus postulados que os médicos são obrigados a seguir. Porém, a maior resistência, acredito eu, não está na medicina, está nos próprios médicos. Nós precisamos, como eu disse, todas as revoluções de ideias, de pensamento, são feitas por pensadores e não por repetidores. Quantos nós temos, sem querer aqui desmerecer ninguém, e também sabemos das dificuldades que isso acontecer, quando nós temos um pensador em uma área, ele consegue enxergar e fazer de maneira diferente. Não adianta somente a gente entender a medicina, entender o ser humano com a visão mais ampla. É preciso que a gente haja dentro dessa ideia. Então, nós que somos espíritas, por exemplo, não podemos ser professores iguais aos outros professores, porque nós somos pessoas que têm uma outra visão do ser humano, uma outra visão do aluno. Nós enxergamos o aluno em sala de aula como sendo um espírito que está ali não apenas para evoluir nessa encarnação, mas evoluir como espírito. Então, nós não podemos ser professores do mesmo jeito que os outros professores são. Se nós somos administradores de empresa e espíritas, não podemos ser administradores iguais aos outros, porque temos uma outra noção sobre a vida.
Se nós somos médicos e espíritas, não podemos ser médicos iguais aos outros, porque nós já entendemos que as doenças nem sempre têm uma causa orgânica, entendemos que existe ali um espírito que está doente, e por que mantemos os mesmos métodos de trabalho se já entendemos de maneira diferente? Justamente isso que falta, não somente na área médica, mas em todas as áreas, que nós precisamos ser espíritas, onde quer que estejamos. Precisamos influenciar, não somente com a moral espírita, mas com o pensamento espírita, a área em que nós atuamos. Precisamos transformar a área em que nós temos atuação profissional com as ideias que nós trazemos do Espiritismo, porque o Espiritismo não é para ser entendido, não é para ser vivenciado dentro do centro espírita, é para ser vivenciado na vida. Então, penso que nas nossas áreas de atuação, nós precisamos atuar fazendo com que a nossa área de atuação se transforme à luz das ideias espíritas. É isso que eu penso a respeito. Quando você falou da importância do magnetismo, não só para a área espírita, né, mas o mundo, né, você também falou dos talentos que são descobertos em cada centro, e daí o centro se amplia, né, melhora as suas alternativas de ajuda, de atendimento, de atuação. Porém, algumas vezes será, né, uma questão, será que são as pessoas ou os próprios centros espíritas, como você falou muito em começar algo novo, pensar diferente, não estar bitolado, que muitas vezes regridem o desenvolvimento do centro por não dar espaços a novas descobertas, a novas pessoas, sei lá, dar oportunidades, treinar alguém que tenha dupla vista. O que se percebe na maioria não é um fechamento dos centros espíritas para essas pessoas, ou essa diversidade de talentos que talvez surjam, mas estão tão presas a não fazer o novo, como você falou, né? Não se apega ao que já existe e limita isso. Não sei se você me entendeu. Cleide, né? Isso. Entendi, sim. Eu penso que o centro espírita são as pessoas. Então, quando eu digo que o centro espírita tem limitação, é porque as pessoas que são o centro espírita têm limitações como qualquer ser humano tem. Eu penso, Cleide, que tem muito centro espírita que não adota o trabalho do magnetismo porque se sente meio que deslocado perante os demais. Aí eu vou ficar diferente, ninguém faz, porque que eu vou fazer? Os outros não têm, os outros têm passe comum, então eu prefiro que minha casa tenha passe igual ao que as outras casas têm. Prefiro repetir o que as outras casas têm e manter o mesmo padrão do que já está estabelecido. Mesmo que eu reconheça que o magnetismo ele é algo autêntico do espiritismo, muitas vezes eu me sinto meio que deslocado se eu colocar ele na minha casa enquanto as outras casas não têm. Talvez se todo mundo tivesse, eu colocasse, mas como ninguém tem, eu prefiro seguir o que todo mundo já faz. Agora, Dilson, você falou dessa resistência das casas espíritas, e trazendo para os hospitais, há uma resistência perante o assistido, o doente, né? Aquele que está lá internado, fazendo seus tratamentos médicos, ou pelos próprios médicos que têm essa resistência? Eu acho que a resistência dos dois lados, né? Onde há ser humano, há limitações. Então, dos dois lados existe. Tem pessoas que, por questão de ideologia religiosa, não vai ao centro espírita fazer um tratamento. Tem pessoas que, por ideologia religiosa, não faz doação de sangue. Prefere morrer do que receber uma transfusão sanguínea. Então, há limitações de pensamento por parte dos doentes, mas muito maior por parte de quem oferece os serviços. Talvez haja pessoas, se a gente elaborasse uma transformação nas
nos métodos médicos, vamos dizer assim, talvez alguns doentes ficassem inicialmente naquela suspeita, será que isso funciona mesmo? Será que isso presta? Será que vou fazer isso ou não vou fazer isso? Muitos poderão ficar nessa suspeita, mas acredito que a maior limitação seja de quem atua realmente. Porque aquele que atua, ele traz um conhecimento que ele aprendeu na faculdade, né? Que ele aprendeu na faculdade, aprendeu com seus professores e que ele prefere repetir do que se aventurar em algo diferente, em algo novo, como fez o Dr. Brian Weiss, como fez o Dr. Larry Dossey, né? Que eram médicos na realidade. Então, eu acho assim, pelo entender que eu entendi, a resistência maior seja, então, dos próprios profissionais. Dos seres humanos, exatamente. O que ele aprendeu na faculdade, né, na universidade, ele quer repetir nos hospitais, né, nas suas clínicas. Então, a resistência pode ser maior deles, né, não? De verdade que o assistido, lá, o doente, né, ele tem essa curiosidade, que seria, na realidade, o momento dele até experimentar, né? Já que ele não tem a coragem e a condição de ir ao centro espírita. Você acha? Nem todos eles querem fazer essa experiência, preferem aquilo que ele já está acostumado a fazer e que ele já sabe que tem uma eficácia. Mesmo que aquele novo possa ser até mais eficaz, ele prefere se manter naquilo que ele já faz, porque ele já conhece e ele não quer se aventurar. Agora, lógico que, quando um indivíduo ele é um pensador, quando ele quer exercer uma transformação, seja em que área for, isso não sai barato para ele. Isso sai muito caro. Com certeza, o Dr. Brian Weiss, ele sofreu muito quando ele resolveu criar terapia de vidas passadas. Um psiquiatra fazendo terapia de vidas passadas, acreditando em espírito, acreditando em reencarnação, assim como o Dr. Larry Dossey e outros, devem ter recebido milhares de críticas de colegas, de profissionais, assim como Allan Kardec inovou o pensamento da humanidade quando trouxe o Livro dos Espíritos para o meio terreno. Ele era um pensador, então ele pensou completamente diferente das pessoas da época. Não que ele criou o espiritismo, mas ele trouxe a verdade espírita à tona. Então, logicamente, ele sofreu muita perseguição por causa disso. Chico Xavier, proclamando a mediunidade que ele tinha, se colocando como testemunha dos espíritos, do mundo espiritual, através de sua mediunidade, sofreu muita perseguição, tanto das igrejas quanto das pessoas que não acreditavam, porque aquilo saía do normal, era pensar fora da caixa. Todo aquele que ousa pensar fora da caixa, geralmente sofre muita perseguição. Mesmer, quando implantou o magnetismo, quando trouxe, Mesmer médico, ousou pensar diferente da medicina da época, ousou pensar que o ser humano tinha uma energia que podia passar para outro e gerar saúde. Ele ousou pensar diferente, ele ousou não criar algo novo, mas trazer à tona uma verdade que ele conseguiu enxergar, porque ele pensava fora daquilo que já estava estabelecido. E com certeza ele sofreu muita perseguição. Tanto que ele teve que fugir da Alemanha e foi embora para Paris, na França, por causa das perseguições que ele sofria lá em Viena, na Alemanha. Mas chegou em Paris, ele dizia, não quero saber mais desse negócio de magnetismo, eu quero agora descansar, não quero mais saber disso de magnetismo, mas o magnetismo procurou ele novamente, e ele não resistiu, continuou compartilhando e desenvolvendo a teoria magnética, e continuou sendo perseguido em Paris novamente, do mesmo jeito que tinha sido na Alemanha, não teve como fugir. Então, todos aqueles que ousam pensar de maneira diferente, e principalmente agir de maneira diferente, esses são perseguidos, e muito perseguidos. Como Jesus foi. Jesus revolucionou o pensamento da época. A época que era dominada pelo pensamento de Moisés. Ele ousou trazer um pensamento que estava à frente do de Moisés. Mesmo que ele não tivesse destruído a lei de Moisés, mas ele embasou seu evangelho nessa lei, na lei mosaica,
mas ele deu um desenvolvimento, ele ampliou em muito os ensinamentos de Moisés, que Moisés tinha trazido, e por isso pagou o quê? Com a crucificação, pagou na cruz. Então, aquele que ousa pensar e fazer diferente, geralmente sofre muito. Tem que ter muita coragem, mas geralmente é alguém que tem a coragem porque ele acredita naquilo que ele está fazendo. Ele tem plena convicção de que aquele caminho que ele está seguindo é o caminho certo. E aí, então, ele não recua, mesmo que ele sofra, mesmo que ele seja perseguido, ele não recua diante da verdade, que ele se sente na obrigação de compartilhar e não ficar somente para si mesmo. Acredito que o que falta muitas vezes, para a gente elaborar uma transformação moral, falta a gente acreditar mais. Talvez a gente esteja acreditando só na superfície. Talvez não haja uma fé profunda. A gente realmente não tem uma convicção daquilo que a gente acredita, porque para que a gente consiga ousar, colocar na prática um conhecimento novo, a gente precisa ter uma fé profunda, uma convicção muito grande naquilo que a gente acredita. Então, quer dizer que o melhor lugar hoje ainda são nas casas espíritas para esses atendimentos. É isso? Por enquanto, ainda sim, ainda é, na casa espírita. Mas já existem aqueles magnetizadores que realizam trabalho de tratamento magnético dentro de hospitais. Já existem aqueles que já fazem esse tipo de trabalho. Hospitais que aceitam, até porque a lei brasileira garante que a pessoa possa levar a sua religiosidade para dentro do hospital, né, respeitando, logicamente, todas as normas da instituição, mas já há essa possibilidade. O magnetismo já está entrando aí no SUS, através das PICs, né? Não me recordo agora o que é que significa a sigla. Ok. Muito bem, mais alguma pergunta? Cleide? Não. Não? Ai, que bom, que maravilha a gente poder estar vendo que o magnetismo pode não estar em todos os lugares, não só nos centros espíritas, mas, porém, os centros espíritas é que ainda está trabalhando com ele, né, com todo vigor. Obrigada, Adilson, por esse trabalho lindo desta noite. Obrigada pelo seu carinho para conosco, do GPEC. Não é? E que Deus te abençoe e que você possa continuar com este trabalho maravilhoso.